Bom dia, igreja, graça e paz. Que bom que vocês poderem estar aqui na casa do Senhor. Vamos estar nos colocando de pé para estar louvando o Senhor. Show. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. De novo. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me.
teus braços de amor. Por falar em abraço, vamos dar um abraço e um bom dia nos irmãos que estão aqui presentes. Amém? Durante o próximo louvor. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus canção, alegria em toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmão, durante esse próximo louvor, quem trouxe seu dízimo e ofertas, como você vai ofertar com alegria, amém? Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que estrela na manhã ilumine o caminho deste duro coração?
apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o amor. E aí me escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto como amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar, que acaba com a tormenta, que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E aí me escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Amém. Irmão, se alguém tiver algum pedido, algum clamor, que é alguma coisa que esteja incomodando, que faça esse próximo louvor como uma oração. Vamos abaixar a cabeça, tá? E vamos orar e pedir pelas pessoas que estão necessitando, principalmente de saúde. Amém? Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segure minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão na noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças
enquanto abrigo em ti. Segura-me quando o mundo cai ao meu redor, meus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, enquanto abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Amém. Bom dia, igreja. Pode se sentar. Paz do Senhor esteja com todos nós também. Hoje não teremos classe das crianças, então é que pode ficar. Amém? A família pastoral está em viagem também, mas tem um compromisso em Ribeira. Mas, pela graça do Senhor, estou aqui. Amém? E acho que a Margareth está nos assistindo. E eles são muito queridos. Quinta-feira eles convidaram a gente para o almoço e me conquistou pelo estômago. Fizeram uma feijoada, né, Marco? Uma delícia. Mas que bom. Igreja, assim, não somente ter comunhão aqui, mas ter em todos os momentos. Mas o principal é nós reservarmos esse tempo, como igreja, estarmos reunidos aqui, para glorificar, para louvar o Senhor e principalmente para aprender a sua palavra. Amém? E é justamente isso que nós vamos fazer neste tempo. Amém? É o título da mensagem de hoje. Privilégio das ovelhas de Jesus. Privilégio das ovelhas de Jesus. Então, se você é uma ovelha de Cristo, você é muito, mas muito privilegiado. Saiba disso. E hoje você vai entender isso no Salmo 23. Como é bom ser chamado de ovelha de Cristo. E você vai entender os muitos, mas muitos privilégios de ter um bom pastor. Amém? Então, na hora vamos abrir lá em Salmos 23. Salmos 23. Amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos nos exercitar, nos colocar de pé mais uma vez, para estarmos orando pela palavra, por mim, que vou trazer a exposição, e por vocês, que vão estar aqui juntos como igreja, para receber a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez. Nós somos gratos pela Tua bondade e misericórdia que nos acompanham todos os dias. Mas necessitamos, Pai, da Tua graça diária e principalmente da Tua palavra, Pai. Então, Senhor, usa a minha vida, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, que em mim o Senhor trabalhe e através de mim, Senhor, o Senhor fale para o Teu povo aqui presente, para aqueles que estão acompanhando também, Senhor, via internet, e para aqueles que ouvirão mais tarde. Mas acima de tudo, Senhor, que o Teu povo aqui, Senhor, se concentre, mas se concentre apenas na Tua palavra, Senhor. Que as nossas mentes e corações estejam abertas, e como um corpo só, Pai, estejamos unidos em Cristo. Assim, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém? Pode se sentar. Salmos 23. Parece curtinho, mas é algo precioso para se aprender. E justamente por isso eu vou dividir a mensagem em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 3, eu vou estar explanando aqui, agora. A segunda parte, eu vou estar pregando lá em Itaiópolis, hoje à noite. Do versículo 4 ao 6, dando continuidade, estarei lá na igreja de Itaiópolis,
na Igreja Batista. Então, para quem não conseguiu vir aqui de manhã, está com frio, tem um probleminha, pode ir lá para Itaiópolis, né? É pertinho, os irmãos vão receber vocês com carinho. Para aqueles que não conseguiram ir, estão acompanhando agora, eu vou tentar transmitir via live também. Tem internet lá, irmão? Tem? Então acho que vai dar. Vou tentar transmitir também a segunda parte lá em Itaiópolis. O culto começa às 7 horas, certo? Mas se você não pôde vir de manhã, você que está me assistindo, então você é muito convidado para participar conosco, lá na Igreja Batista de Itaiópolis, amém? O Salmo 23 é o texto mais lido do mundo, principalmente no nosso meio cristão, ou até não no meio cristão. É bem provável que nenhum salmo seja mais conhecido, mais amado do que o Salmo 23. Quando você vai numa casa, às vezes tem a Bíblia aberta, às vezes está aberta no Salmo 23, certo? Quando você pergunta para um irmão da igreja, recite o versículo, aí o irmão fala, nossa, veio na cabeça o quê? Salmo 23. É um reservatório inesgotável do consolo para o povo de Deus. E dessa fonte, o Salmo 23 joga refrigério para os cansados. Quem está cansado aqui? Então, saiba que joga refrigério. Vem força para os fracos e alegria para os tristes. Por isso a importância do Salmo 23. E é o primeiro que as crianças decoram. Eu acho que não é só as crianças, nós adultos também. Já aprendemos Salmo 23. E é também o texto mais lido na beira de uma cama de um enfermo. Quando há uma enfermidade, um ente querido, ou o pastor visita, alguém vai estar lendo o Salmo 23. E é também um dos salmos mais usados nos cultos fúnebres. Salmo 23. Nesse salmo, os pecadores têm encontrado o caminho, têm encontrado a Cristo. Nesse salmo, os tristes têm encontrado consolo. Nesse salmo, os doentes têm encontrado cura. Salmo 23. Esse salmo, então, expressa total confiança na bondade de Deus, nessa vida e na vida por vir. Tudo isso nós aprendemos em Salmos 23. E é interessante que há uma estreita conexão entre o Salmo 22, 23 e 24. Há uma conexão aqui que você não pode deixar passar. O Salmo 22 apresenta Jesus como o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Já no Salmo 23, ele é o grande pastor que vive para as suas ovelhas. E no Salmo 24, ele é o supremo pastor que voltará para galardoar as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Jesus é o grande, é o supremo pastor. Ele ama as suas ovelhas, cuida delas, deu a sua vida por elas e as guiará à casa da bem-aventurança do Pai. Essa é a conexão. 22, 23, 24. Mas, hoje nós vamos fazer a exposição de 23, do 1 ao 3 aqui. Amém? Vamos ler de novo então o verso 1 ao 3, que vai ser então os nossos versos para a exposição. Do 1 ao 3 diz assim, novamente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando Jesus é o nosso pastor, diga para a pessoa ao seu lado, nada te falta. Quando Jesus é o nosso pastor, nada nos falta, porque Ele dá descanso ao cansado e renova as forças do exausto. Com certeza nesse fio dá uma preguicinha, né? Você trabalhou a semana inteira, chega no domingo e fala, nossa, hoje é o dia que eu posso dormir até mais tarde. Aí você olha para fora, aquela neblina, aquele fiozinho, só mais um pouquinho. Isso é normal, porque o nosso corpo é físico. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus é o nosso pastor, nada nos falta. Ele que nos renova, Ele que nos dá novo ânimo. Então vale a pena você sair da cama, vale a pena você estar aqui, vale a pena você estar assistindo. Amém? O Senhor anima-nos nas horas mais difíceis da vida. O Senhor é que nos anima nas horas mais difíceis, mais tenebrosas da vida. Honra-nos
e coroa-nos de alegria no meio da aflição. Parece meio inconstante. Como que você vai ter alegria no meio da aflição? Mas quem é crente verdadeiro sabe que isso é possível. Até na aflição, Cristo nos dá alegria, porque Ele nos toma no colo e depois ainda nos recebe de glória. Cristo cuida da gente. Cristo está junto com a gente. Amém? Quando Jesus é o nosso pastor, não nos falta provisão completa, não nos falta descanso, não nos falta direção, justiça, paz no vale, vitória sobre o inimigo e alegria transbordante. Há uma companhia na jornada e certeza do céu, e essa companhia é Cristo. Cristo está conosco, Ele está intercedendo por mim e por você. Jesus, como bom pastor, sabe o que Ele oferece? Plena satisfação. Quando você tem a Cristo como Senhor, é o nosso pastor, único, soberano, supremo, Ele nos oferece plena satisfação. A maioria das pessoas querem algo visível, certo? A maioria das pessoas, até nós queremos, para querer alguma coisa, nós somos muitas vezes querem Tomé. É preciso ver, tocar para crer. Então a maioria das pessoas querem algo visível aos olhos, e querem ainda, de ser visível, tem que ser bonito, tem que ser grande, tem que ser palpável. As pessoas buscam isso, as pessoas querem um novo emprego, querem um novo carro, uma nova casa, uma nova esposa, um novo marido, um novo cônjuge. As pessoas querem algo visível para se sentir plenos e satisfeitos. Mas a verdade é que elas não conseguem isso. Isso é prova. Quanto mais as pessoas buscam coisas materiais, mais insatisfeitas estão. Quanto mais dinheiro buscam, mais pobres se sentem, porque querem mais e mais e mais. Sabe qual que é a grande verdade, irmãos? A grande verdade é que é somente o Senhor, só o Senhor satisfaz os anseios da nossa alma. Sabe aquele buraco que você tem, muitas vezes quando você não tem a Cristo, não está bem, aquele vazio? Nada vai preencher isso. Não vai ser tua esposa, teu marido, teus filhos. Você pode buscar tudo que o mundo oferece, riqueza, fama, e mesmo assim você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Você só vai ser pleno quando Cristo for o centro da tua vida. É só o Senhor que satisfaz os anseios da nossa alma, de modo assim que como cristão, como crente, nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim você está pleno, você está satisfeito, você está feliz. Em meio a tudo que você passar, independente do que você passar, você pode ter essa convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A nossa maior necessidade, irmãos, não é de coisas. A nossa maior necessidade é de Deus. A maior necessidade do ser humano não é de coisas, é de Deus. Por quê? Deus é a nossa provisão. Deus é a nossa provisão. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Não precisa responder, só para você meditar. A pergunta que eu quero fazer para você: por que precisamos do Senhor como nosso pastor? Por quê? Davi poderia ter pensado numa figura mais apropriada. Por que Davi, no Salmo 23, refere-se ao Senhor como pastor? Já pararam para pensar? Davi poderia ter pensado numa outra figura, tipo: o Senhor é meu comandante-chefe, e eu sou o seu soldado. Se Deus é meu comandante, é o meu general, eu sou o seu soldado. Ou Davi poderia ter pensado: o Senhor é minha inspiração, e eu sou o seu cantor. E realmente Davi era compositor, músico. Ele poderia ter escrito no Salmo 23, poderia ter escrito: o Senhor é o meu rei, e eu sou o seu embaixador. Poderia ter escrito isso também. E tudo isso é verdade. O Senhor realmente é o nosso rei, o Senhor é a nossa inspiração, o Senhor é tudo em nós, o Senhor é o nosso general. Tudo isso é verdade. Mas quando Davi coloca no Salmo 23 o Senhor como pastor, ele se coloca então como ovelha, não como soldado, não como músico, não como embaixador. Ele se coloca como ovelha.
como ovelha. O Senhor é meu pastor. Então Davi sabe que, se Deus é meu pastor, eu sou a ovelha. Se nós chamamos Cristo como nosso pastor supremo, vocês são o quê? Vocês são ovelhas. Ovelhas. Mas por que Davi escolheu descrever-se como ovelha? É interessante que vocês sabem que Davi era um pequeno pastor. Sendo um pequeno pastor, um jovem, que já cresceu ali trabalhando com as ovelhas, ele sabia muito bem dos vícios, do que a ovelha fazia, certo? Quem trabalha com ovelha aqui sabe. Eu sei pouco, sei mais na Bíblia. Mas quem trabalha no dia a dia, tem criação de ovelha, vai saber muito mais, vai entender aqui. Por isso que Davi escreveu no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e eu sou a sua ovelha. Há 7 razões, eu vou dar para vocês o que a Bíblia nos mostra. 7 razões para a escolha de Davi, inspirado por Deus. Mas não foi porque Davi pensou, eu sei cuidar das ovelhas, então eu vou usar as ovelhas. Não. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Se Davi escolheu o Salmo 23 como o Senhor é meu pastor, e ele se coloca como ovelha, e nos compara como ovelhas, isso é inspiração divina. Então a primeira razão que Davi escolheu as ovelhinhas é: a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesmo. A ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma. As ovelhas são ingênuas e tolas, e se deixadas à sua própria sorte, são presas fáceis para os predadores. Não é assim com o recém-convertido, não é assim com aquele que está capengando na vida cristã, e é assim com todos nós, quando nós nos afastamos de Deus. Por isso que Davi, inspirado por Deus, usa o Senhor é meu pastor. Então as ovelhas são animais incapazes de cuidar de si mesmos. Eu, irmão Edson, sou um incapaz. Sem Deus na minha vida, irmãos, eu sou incapaz de fazer o bem. Se eu não manter a minha fé firme com Deus, eu sou um tolo, sou um ingênuo, vou ser levado por todo engano e loucura do mundo. E aí eu vou estar nas mãos do quê? Dos predadores. Porque esse mundo jaz. Estão entendendo? Nós somos incapazes. Diga para a pessoa ao seu lado, você é um incapaz sem Deus. E não é mentira. Nós somos incapazes sem Deus. Sem o nosso pastor, nós somos ingênuos e tolos, caindo em qualquer balela lá fora. Isso é um cuidado. Segunda razão, a ovelha é indefesa. A ovelha é indefesa. A ovelha não possui garras ou presas, né? E portanto, não pode morder nem correr depressa. Já viu a ovelha correndo? Até o meu cachorrinho top dá um susto nelas. O meu cachorrinho é desse tamanho. E ele vai todo corajoso querendo espantar as ovelhas. E tem ovelha que corre. Tem umas que são mais bobas, né? Que é dama de valente. E elas não conseguem escapar do perigo. Então as ovelhas são indefesas. Mais uma vez, você sem Cristo, você é indefeso. Nós sem Cristo, sem o nosso pastor, nós estamos indefesos ao que este mundo, Satanás e nós mesmos podemos oferecer de perigo. Terceira razão, a ovelha não consegue limpar-se a si mesma. A ovelha não consegue limpar-se a si mesma. O gato pode limpar-se. Já viu o gato? O gato está sempre se lambendo. O cachorro também, o nosso está sempre se lambendo. Olha que interessante. Vemos pássaros tomando banho nos fios, entrando em qualquer lugar que tem água para se limpar. Mas as ovelhas, quando se sujam, elas não conseguem se limpar. Quando eu e você nos afundamos na lama do pecado, quando eu e você vacilamos, nós não somos capazes de nos limpar sozinhos. Não somos. A palavra diz que nós precisamos confessar o pecado. O que acontece quando você confessa? Deus é fiel e justo. Além de nos perdoar, Deus faz o quê? Deus nos limpa. Sem o nosso pastor, nós vamos continuar sujos nesse mundo, misturados com a sujeira. Mas o nosso pastor, Jesus, é a palavra. É a palavra que nos limpa. Vocês hoje estão sendo limpados, lavados
pela palavra de Deus, para limpar tudo o que você passou nessa semana, que você acumulou de sujeira. Amém? Quarta razão que Davi apresenta: a ovelha é míope. A ovelha é míope. As ovelhas não enxergam os perigos. As ovelhas não enxergam os perigos. Não veem o abismo, nem percebem a aproximação do predador, pois têm uma visão curta e não enxergam com clareza a distância. Muitas vezes nós somos assim também. Muitas vezes, irmão, você brinca com o perigo. Você brinca. Como que você brinca com o perigo? Quando você acha que você está tudo bem. Minha vida agora está boa. Não preciso mais ir aos cultos. Não preciso. Hoje não vai dar tempo. Não preciso fazer minhas orações porque está tudo dando certo. E você não vê o abismo que está na tua frente. Um passo, você pode cair. Você não vê o abismo que está. E o abismo é esse mundo. É onde você está inserido. Na sociedade, na família. Tudo. Quem faz você enxergar o perigo é Cristo. A palavra de Deus nos mostra aonde o perigo está. A palavra é o quê? É lâmpada para os meus pés. É luz que clareia o nosso caminho. Isso é a palavra. Quinto motivo, a ovelha é... Sabe o que a ovelha é? Teimosa. Pergunta para o pessoal ao seu lado: você é teimosa? Quinto motivo, a ovelha é teimosa. Muitas vezes o pastor precisa usar a vara e até mesmo o cajado para tirar a ovelha do meio. A ovelha está lá quase caindo. E você fala: não vá, querida, vem. Você até resmunga que deu uma ovelha. Não vem. Aí o pastor precisa usar a vara e até mesmo o cajado para tirar a ovelha do abismo. Por quê? Porque a ovelha ela teima em se descarrar do rebanho e andar longe do pastor. Ela é teimosa, quer fazer o que é errado. Por isso que precisa do bom e supremo pastor. Sexto motivo: a ovelha não tem senso de direção. Não tem senso de direção. Se deixadas sozinhas, as ovelhas podem cair em abismos e ainda mais seguir trilhas perigosas. Sendo assim, o caminho da ovelha é o pastor. Ou seja, o mapa de segurança da jornada da ovelha é o pastor. Sem o pastor para guiar, para mostrar o caminho, a ovelha vai para qualquer trilha. E o pior, a ovelha come de tudo, né? Come de tudo. Não é? Está lá comendo e está voltando. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso. Nós não temos senso de direção. Nós esquecemos que a palavra é a verdade. É a verdade que nos liberta. Nós esquecemos que o culto tem que ser racional. O culto tem que ter ordem, tem que ter respeito. Nós temos que entender que não podemos sair comendo qualquer coisa. Hoje a internet veio para nos abençoar, mas tem tanta porcaria ali. Tantas pessoas que estão pregando, mas pregando o quê? E o que vocês estão comendo? Por isso que vocês precisam de Cristo, precisam do bom pastor, para estar discernindo. Isso daí não presta para mim não. Não presta. É o nosso bom pastor que nos guia, que nos dá direção. Amém? Sétimo e último motivo: a ovelha tem dotes que podem ser a sua ruína. A ovelha tem dotes que podem ser a sua ruína. O que é? A lã da ovelha é um dote. Ela tem lã. E essa lã da ovelha pode ser um peso mortal, pois quando ela cai na água, a sua lã está tão pesada e arrasta ela para o fundo. E ela pode morrer se não for resgatado. O que os pastores fazem? Não tem que fazer? Cortar a lãzinha lá? Será que você, meu irmão, minha irmã, você está tirando o peso do mundo? O peso do pecado? Você está cortando tantas coisas erradas que estão em cima dos seus ombros? Cada um está carregando tantos fardos. E você sabe o que eu estou falando. Será que você está tirando esse peso da tua vida? Quem corta isso? É a palavra de Deus. Quando você se coloca humilde, submisso, reverente, a palavra de Deus corta
toda lã que não presta, todo o peso da nossa vida, toda a mágoa, toda a falta de perdão, toda a ira, toda a cólera, toda a mentira, toda a prostituição, toda a maldade é cortada da tua vida. Aí você fica mais leve, fica aquela ovelhinha leve, saltitando, feliz. Se você não faz isso, você está aquela ovelha suja, pesada, sem senso de direção, míope, teimosa, carregando todo o mal. Aí você olha para essa ovelha, essa carne dura aí, pesada, não quero não para a minha vida. Como é que você está, minha ovelha? Como é que você está? Isso é sério? Mas apesar de tudo isso, apesar de Davi nos comparar a ovelhas, a boa notícia é que apesar de sermos comparadas às ovelhas, nós podemos desfrutar de 3 privilégios do bom pastor. Como ovelha, nós podemos desfrutar de 3 privilégios do bom pastor. Primeiro, podemos desfrutar da completa satisfação. Está lá no verso 1, na segunda parte, quando diz: o Senhor é o pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha do bom pastor, ela tem todo o suplemento, ou seja, não há nenhuma falta. A ovelha do bom pastor, ela tem com certeza todos os suprimentos necessários para sobreviver, bem como repouso, descanso, e nas jornadas da vida, o pastor a conduz a pastos verdes e águas tranquilas. Eu vi lá no meu cunhado, eles resolveram arriscar criar ovelhas, não sabiam de nada, né? Começaram as ovelhinhas lá, só tinha um pátio, mas daqui a pouco ele teve que fazer o quê? Um lugar para elas, um aprisco, para elas descansar. Aí tiveram que fazer o que também? Providenciar alimento, porque só o pasto não era suficiente, precisava também de água. E eu vi que ele fez tipo uma trilha, ele chamava, elas iam, escutavam a voz do este pastor, iam lá, estavam sendo cuidadas, ele ia lá, né, tirar a lã, não sei o que ele fazia, a coragem da minha irmã, né, o bezerro nascendo, pegava a lã e enfiava lá dentro, e vem, ovelhinha. Esse é o cuidado. Cristo cuida de nós, bem melhor, com certeza. Bem, então, como repouso, descanso nas jornadas da vida, o pastor conduz os pastos verdes e águas tranquilas. Ovelhas se recusam a deitar quando estão famintas e não bebem água de riachos com correntezas fortes. Sabe o que o pastor faz? Ele vai à frente das ovelhas e acalma as águas, escolhe um local tranquilo para que elas possam beber. Olha que privilégio! Deus prepara um lugar para nós, providencia descanso, cuidado, o nosso alimento. Cristo está fazendo isso comigo e com você. Em segundo lugar, segundo privilégio, há uma plena restauração. Plena restauração. O verso 3 diz: refrigera-me a alma. Quando a ovelha se machuca ou cai num abismo, o pastor faz o quê? Deixa lá para morrer? Não. O pastor vai lá, resgata a ovelha, toma nos braços, restaura e leva em segurança para o aprisco. Mesmo você, meu irmão, quando você se afasta por um tempo, ou quando você comete um deslize, você está no abismo, você só vê escuridão. Mas se você é ovelha de Cristo, Cristo vai te resgatar. Ele vai te tomar nos braços e vai te levar para um lugar seguro. Porque Cristo é o nosso bom pastor. As ovelhas do bom pastor encontram nele perdão, cura e restauração. Nós encontramos em Cristo perdão, cura e restauração. Quando a alma fica triste, sabe o que o Senhor faz? O Senhor refrigera. O Senhor refrigera. Quando a alma é pecadora, o Senhor a santifica. Quando é fraca, Ele a fortalece. É isso que Ele faz comigo e com você. Os ministros de Cristo, os pregadores, os evangelistas, todo mundo, não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada se Cristo não operar através de mim.
As palavras de quem prega não têm eficácia por si só. O que eu estou falando, o que eu estou pregando, se não for por meio do Espírito Santo, se não for Cristo em mim, não tem eficácia nenhuma. Só o Senhor pode refrigerar a alma. Eu sou apenas um instrumento. É a palavra de Deus que está falando com você, com você, com você. É a palavra que refrigera a tua alma. Em terceiro lugar, terceiro privilégio, firme instrução na justiça. Na parte B do verso 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. As veredas da justiça são caminhos planos, retos e certos, e não são vias sinuosas e perigosas. Nós temos um caminho. E quem é esse caminho? É Cristo. Cristo diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho que nós temos que seguir em linha reta, direção ao alvo, sem pegar essas curvas e atalhos que o mundo, Satanás e você mesmo se oferece a seguir. Siga o caminho de Cristo. Deus não somente adverte contra o mal, mas também, é interessante, irmãos, às vezes tem pais que só falam para os filhos, quando vai dar uma bronca: ó filho, você não pode fazer isso, tá errado. Acabou. Parece bonito, né? Tá lá a criança jorrando de choro no mercado, fazendo escândalo. O pai vai lá: calma, filho, calma. Ou dá uma bronca: tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Será que só isso é suficiente? Você apontar apenas o erro não é o suficiente. Você precisa mostrar o que é o certo. Como bom pai, além de eu mostrar o certo, o errado, eu tenho que mostrar o certo. E como é que eu vou mostrar o certo? Só do falar? Só falar não. Eu tenho que dar um bom exemplo e testemunho. Muitas vezes nós queremos evangelizar o mundo. Nós queremos evangelizar os vizinhos. Nós queremos evangelizar a nossa família. E nós fazemos o que de bom? Nós apontamos o erro. Olha lá, tá errado, tá errado, tá errado. Vai pro inferno, vai pro inferno, vai pro inferno. Cadê a misericórdia? Cadê o perdão? Onde está a cura? Você não pode somente apontar. Se você tem liberdade, fale a verdade em amor. Mas acima de tudo, você tem que ter o quê? Autoridade. O que é você ter autoridade? É você viver aquilo que você está falando. Aí isso vai ter impacto na vida da tua família, das pessoas e da sociedade. Se você tem um mau testemunho na sociedade, você diz que é crente, você está envergonhando o nome do bom pastor, porque você se diz ovelha de Deus. Esse é o cuidado. Amém? Então Deus não somente nos adverte contra o mal, mas também Ele nos guia nos caminhos da justiça e faz por amor do seu nome e não por merecimento nosso. Para concluir, mais uma vez, diga para a pessoa ao teu lado: Jesus é o teu pastor. Você crê nisso, irmão? Se você crê nisso, diga um amém. Amém? Hebreus diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas. Por quê? Porque Ele as guia e, além de guiar, o nosso bom pastor vive por nós. Pedro viu como o supremo pastor que voltará para as ovelhas para recompensá-las. Embora como ovelhas nós sejamos frágeis, míopes, inseguros e inclinados a nos desviarmos do aprisco das ovelhas, em Jesus Cristo, o bom pastor, o grande pastor, nós temos alimento, nós temos água, nós temos repouso, nós temos refrigério, nós temos paz. Nós temos paz do bom pastor. Jesus não é apenas o nosso provedor, Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa provisão. Ele não apenas nos concede sua paz nas tormentas da vida. Jesus é a própria paz. Jesus não apenas nos guia pelas veredas da justiça. Cristo se fez justiça por nós. Ele é a nossa justiça. Jesus não é apenas o nosso pastor. Ele é o pastor supremo das nossas vidas. Portanto, como Davi, nós podemos dizer em alta voz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Eu poderia terminar aqui,
poderia encerrar o culto aqui. Parece uma frase bonita, né? Preguei para vocês, vocês entenderam a palavra, e vocês vão gritar os ventos altos: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Terminou? Eu poderia, mas não vou parar por aqui. Vocês entendem o que é o nada me faltará? Aí você chega em casa, acabou o gás. Tá faltando gás. Mas aí você chega em casa, a internet pifou, tá faltando internet. Você chega em casa, acabou a luz. A luz acabou. Aí você vai querer fazer uma viagem, o carro quebrou. Ô Senhor, tá faltando tudo. Não sobrou para minha maquiagem, para meu botox, não sobrou para fazer meu penteado. Tá faltando, Senhor. Não sobrou para pagar minha academia, para meu corpo ficar, ó. Tá faltando, Senhor. Vamos lá, Mateus 6, do 25 ao 33, para responder o que é ter toda a provisão diante da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus se completa. Então vamos ler Mateus 25 ao 33. Não precisa nem explicar, só de você ler você vai entender. Do 25 ao 33 diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as sopas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não comem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os grilhos no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Para um pouquinho aqui. O que o versículo diz? Comida, bebida, alimento. Quando você chega em casa, você pode perder tudo. Nós todos sabemos a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, certo? As pessoas perderam tudo. Mas Deus usa todas as pessoas, cristãos e não cristãos. O que o Brasil todo, a maioria dos estados, cidades estão se juntando, a nossa cidade, até países de fora estão enviando para o pessoal do Rio Grande do Sul? Comida, bebida e... o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você chega em tua casa, tem alimento, tem o que comer, você tem o local, o principal para a tua sobrevivência, aí sim, nada me faltará. As outras coisas, se você tiver, amém, não há problema nenhum. Mas o que o ser humano precisa para viver isso, é o que a palavra de Deus diz. Mas no último versículo eu deixei aqui para vocês. Porque os gentios... pode passar. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Tem pessoas que têm falta até disso. Mas qual é o requisito para você ter tudo isso para você sobreviver? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Senão a ovelha do bom pastor. A ovelha de Cristo. Os chamados cristãos, os verdadeiros cristãos. Eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, se você é ovelha, você pode sair daqui com convicção e falar aos ventos para você mesmo:
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu terei o necessário para sobreviver nessa vida até a glória, até que o Senhor me busque. Não faltará o que eu comer, não faltará o que eu beber, não faltará, porque Cristo está provendo. Se você tem mais, irmão, se você tem uma casa bonita, se você tem um carro bom, se sobra, amém. Isso não é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é você ter, mas é você amar a Mamon mais do que a Deus. Quem tem muito mais pode abençoar os que não têm. É o que está acontecendo com o pessoal de Rio Grande do Sul. E com certeza lá há irmãos nossos que nós não conhecemos. Há ovelhas ali do Bom Pastor. E Deus está levantando pessoas para prover o que é necessário para eles sobreviverem a essa catástrofe. E eles podem dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vi uma reportagem no jornal que uma mulher, não sei, ela mandou os mantimentos e escreveu uma cartinha. Não sei se vocês viram. E a pessoa que recebeu leu essa cartinha. E era uma cartinha de amor, de preocupação. A pessoa se renovou com os mantimentos, mas com a palavra. Com a palavra que ela escreveu. Que ela deu um testemunho que ela já tinha passado por isso na cidade dela. E sabia o que eles estavam passando. Mas eles poderiam passar também. Palavras de conforto. Agora muito mais nós, como ovelhas do Bom Pastor, nós podemos passar muito mais do que palavras de conforto, mas a palavra de Cristo, que é viva, é verdadeira, é eficaz, que transforma vidas. Essa é a diferença. Esse é o privilégio de você ser comparado a uma ovelha. Vamos colocar de pé. Apesar dos apesares, irmãos, os 3 privilégios que nós temos em Cristo, comparados à ovelha, com certeza sobrepujam todas as 7 razões que Davi apontou, não é? Pode ter 1000 razões das ovelhas serem difíceis, mas uma razão compensa, porque essa razão é: você é ovelha de Cristo. Você é ovelha de Cristo. Isso vale muito mais, irmãos. Nós somos as ovelhas de Cristo. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Amém? Vamos orar e agradecer a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. É o Senhor que tem cuidado, Senhor, de tudo em nossa vida, Senhor. Muitas vezes, Senhor, realmente, nós somos, Senhor, agimos como as 7 razões que eu apresentei aqui. Mas acima de tudo, Pai, os privilégios que temos de sermos chamados filhos de Deus, cordeiros em Cristo, povo eleito, sacerdócio real, Senhor. Com certeza isso vale muito mais, Pai, porque o Senhor escolheu nos amar, mesmo nós não merecemos, Senhor. Foi pela tua graça, pela tua misericórdia, que nós estamos aqui de pé hoje, Pai. Pela tua graça, Senhor, nós temos esperança no amanhã. Pela tua graça, nós temos paz em meio a tanta guerra, Senhor. Pela tua graça, Senhor, nós podemos acordar, Senhor, e nos alegrar por mais um dia, porque o Senhor é o nosso pastor. E com certeza, o Senhor está provendo aquilo que nós necessitamos, Pai. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos gratos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Assim eu oro mais uma vez no teu nome santo. Amém. Amém. Todos tenham um ótimo final de domingo. Que Deus abençoe as suas vidas. Quando vocês virem uma ovelhinha, vocês vão se lembrar dessa mensagem. E mais uma vez um convite. Então, à noite, a segunda parte, do 4 ao 6, lá em Itaiópolis, na Igreja Batista. Todos estão convidados. E eu vou tentar passar a live também a partir das 7. Amém? Deus os abençoe.